disse Flamengo, sempre Flamengo. É isso, o Flamengo entra em campo hoje contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, mas o que tem assim chamado a atenção são os bastidores, é essa coisa do mercado rubro-negro. E aí eu aciono quem mais sabe de Flamengo aqui no Sport Center, que é o Pedro Henrique Torre. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Pantanal, o Flamengo enfrenta o Cuiabá, tentando se recuperar da derrota de 1-0 no fim de semana para o Juventude, e o técnico Rogério Ceni não vai contar com o goleiro Diego Alves nesse confronto. Ele foi poupado pela comissão técnica, está fora da relação, faz parte de um planejamento para que os atletas não tenham um desgaste muito grande na sequência de jogos na temporada. O mesmo já aconteceu com o zagueiro Rodrigo Caio, justamente na última rodada contra o Juventude. Gabriel Batista deve ser o substituto de Diego Alves no gol da equipe rubro-negra. Rodrigo Caio está de volta e à disposição do técnico Rogério Ceni. De acordo com os amigos do site ge.com, Renato Augusto, revelado pelo Flamengo, atualmente no futebol chinês, tem uma possibilidade de retornar ao clube, está monitorado pelo Flamengo e ali uma possibilidade de rescindir com o clube chinês, tem contrato até o fim do ano, mas também salários atrasados, já conversa com o Flamengo e dá prioridade a voltar ao clube se de fato ele acabar com seu contrato na China, e aí seria um grande reforço para o Flamengo no lugar de Gerson. O clube também monitora Thiago Mendes para o meio de campo, mas aí seria necessário um grande investimento, ali é uma questão mais financeira mesmo, para ter que pagar o Lyon, e também Kennedy, aí seria um modelo de empréstimo, mais um pagamento à frente. O clube conversa com o Chelsea sobre essa possibilidade. Vamos dar uma olhada então em números aí do Renato Augusto. Vamos ver, olha só, na última temporada, tá, pessoal? E ali embaixo, ó, muito importante, última partida em 10 de dezembro de 2020, tá? Não de 2021. 2021 ele vai estar fazendo gol pelo Flamengo em dezembro. Jogos, Prats, 23, sétimo no time, gols 4, foram 55 chutes. Olha, o terceiro que mais finalizou, hein, na equipe, 7 assistências. O primeiro, então, chances criadas 42. Gosta, Prats? É o substituto do Gerson? Ele é muito bom jogador, né? O Renato Augusto, a gente falava até ontem aqui sobre o Thiago Mendes. Renato Augusto me parece que é ainda melhor. A dúvida em relação ao Renato Augusto, e ele sempre me pareceu muito profissional, muito atento a essa parte física, às seguidas lesões que ele já sofreu, que ele já teve. A dúvida em relação ao Renato Augusto, para qualquer time que tenha interesse, no caso do Flamengo, que a gente está falando aqui, é em relação à condição física, em relação a aguentar uma sequência pesada de jogos. No Brasil se joga e se viaja muito. A dúvida sempre vai ser essa. De bola, eu acho que quase ninguém tem dúvida da qualidade que ele tem. Ele é um meio-campista muito inteligente, ele pode ser um camisa 8, um camisa 10. Ele entende geralmente o local em que ele trabalha. Já jogou, foi revelado pelo Flamengo também, então conhece o clube de outros carnavais. Se o Flamengo contratar, de bola é uma grande contratação. A dúvida que eu tenho em relação a ele é a condição física, a parte física, a sequência de jogo, o quanto ele aguenta. Se ele tiver uma boa resposta quanto a isso, o Flamengo conseguir contratar para uma grande contratação, um grande negócio. Ô Marra, você está com o Prats aí nessa análise também? Não gosto muito de estar, mas estou. Sim, Renato Augusto é muito bom jogador. Questão técnica, não resta a menor dúvida. Questão de inteligência de jogo, não resta a menor dúvida. A questão é física. O Campeonato Brasileiro, o calendário do futebol brasileiro é bastante exigente e é preciso cuidar desse jogador. Mas é aquela história, Mariana, Bruno, Prats. É preciso cuidar desse jogador, mas é melhor ter do seu lado, né? Ter contra você Sim. Não é bom. Então, sim, vale o esforço, vale a tentativa, sem dúvida alguma. Só não entendi porque o Prats falou que o Renato Augusto estava usando a camisa do Cuiabá, que é adversário do Flamengo. Não, o Prats tá ficando... não. Parece, mas não é o Cuiabá. O Dourado é outra história. Uhum. Mas assim, existe uma oportunidade aí, certo, pessoal? Ele tá ali com salários atrasados, como o Pedro contou pra gente, 5 meses. O contrato dele se encerra no final desse ano. Diante dessa oportunidade, é um negócio, e mesmo com essa dúvida física, é um negócio que vocês fariam. Vocês não perderiam esse negócio? Não perderia. Bruno, para mim um argumento que é um argumento muito forte já imaginou se ele joga... Quem são os adversários do Flamengo na conquista do título brasileiro? Palmeiras, talvez o Atlético. Já imaginou se ele joga nos adversários?
Ele vai ganhar jogos O para os adversários. Bragantino, ele vai ganhar jogos para os adversários. Então é melhor ter do seu lado. Ele é um jogador pronto, é um jogador inteligente, é um jogador que vai melhorar quem estiver do lado dele. É melhor ter do seu lado. Mas, Prates, o que mudaria na dinâmica do meio de campo do Flamengo com o Renato Augusto? O que muda taticamente? É um jogador que, como ele participa muito do jogo e tem muita noção do espaço que ele joga, de ditar o ritmo, de chegar à frente e bater mais pro gol, arrematar bem de média e longa distância, é um jogador que muda a dinâmica do time, né? Porque esse jogador, muitas vezes, ele preenche um setor que você tem dificuldade para preencher, que é o setor de meio campo, no caso que a gente está falando aqui do Flamengo e do Renato Augusto, né? A única ressalva que me parece que tem de ser feita, se o Flamengo fechar, ou se o Flamengo conseguisse contratar o Renato Augusto, é o Flamengo se certificar da condição física dele. Nós vimos os números aí, última atuação em dezembro. É muito tempo sem jogar. Agora, é um jogador muito profissional. É um jogador que não acredito que faria algo aí com má vontade, para ter algum benefício, para levar vantagem à frente. Não. Está estabilizado na carreira, jogou Copa do Mundo, jogou em outros clubes do Brasil, jogou na Alemanha. Me parece que depende muito do que o Renato Augusto pretende para a carreira dele. Ele tem vontade de voltar ao Brasil para jogar pelo Flamengo? Se tiver e houver aí informações necessárias em relação à condição física, o negócio me parece interessante. Para o Flamengo, sem dúvida alguma. Isso, não sei se vocês estão me vendo. Tô. O Bruno dormiu também, é a vingança. Não. Sono. Tô acordado. Frio, né, Bruno? Não vem com essa não. Dormiu. Não vem com essa não, que eu tô acordado aqui. Não, o Prates, é o seguinte, ele tem 33 anos, né? Ele até parece assim, um jogador da geração aí 85, né? Já que isso tá em alta no Flamengo, mas ele tem 33, né? Não, e uma outra coisa, né, Bruno? O que a gente acompanha do Renato Augusto, mesmo jogando na China, foi que o Renato Augusto sempre se preocupou em ter um preparador físico praticamente particular, um fisiologista que trabalhasse com ele, que ele já conhece de outros lugares. Então, assim, ele é um jogador que me parece que é muito ligado e muito voltado também à parte física. Ele sabe os problemas que ele já enfrentou, de joelho, por exemplo. Então, assim, não é um jogador que ele teve problema de lesão, e, entre aspas, largou, sabe? Ele vai jogar quando der para jogar. Não, ele é muito preocupado com isso. Agora, quem vai contratá-lo tem de ter as informações também. Renato Augusto, eu posso contar com você quando? Por quanto tempo? O calendário brasileiro, a gente já falou aqui várias vezes, é um calendário de muitos jogos seguidos em que você descansa no avião. Né? Você joga hoje, daqui a pouco, 2 dias, você está jogando de novo. Então, quem tem histórico de lesão, talvez sofra, e a gente já viu outros casos de atletas que estavam na China e voltaram ao Brasil e tiveram dificuldade para jogar. Talvez o Renato Augusto se enquadre nisso. Mas eu acho que também essa situação dele não é novidade para ninguém, né, Marra? Acho que o Flamengo, se vai atrás dele, ele entende toda essa condição dele. Claro que sim. Não dá para. E aí é só o torcedor entender que. Bom, primeiro, né, gente? O negócio não foi feito, né? Segundo, quando for feito, ele vai exigir um tempo de preparação física. O tempo de inatividade para um jogador de 10 anos mais novo que tem o Renato Augusto, 10 anos mais. Está com 33, um jogador de 23 anos, que está parado desde dezembro, é um tempo que você precisa ter paciência. Agora, já imaginou um jogador de 33? Não dá para esperar que ele vai dar a resposta imediata no primeiro mês. Ele vai precisar de um tempinho para se preparar, para se condicionar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.